E aí pessoal, beleza? Hoje, em 2 minutos de química, a gente vai continuar com a parte de a química nos filmes e séries, mas hoje trazendo o anime, em específico Fullmetal Alchemist, que foi um anime que marcou muito minha adolescência, né? Na adolescência sim, eu já estava na universidade quando fui assistir, mas ele tem alguns conceitos, principalmente de química, mas envolve também muita parte de física e biologia, muito bacana, discute bastante coisa de filosofia, e quem assistiu isso daqui sabe o quanto é bom esse anime. E eu não digo só em termos de ação, de aventura e tal, mas também em termos científicos. Porque se você for parar para poder ver, o próprio nome sugere que tem alguma coisa de alquimia, né? Então ele vai contar um pouco de história aqui e falar de algumas leis que de fato existem, que não são apenas coisas que envolvem ali a ficção, beleza? Então, fazendo aqui um breve resumo do que a gente vai encontrar nesse anime, a gente tem o seguinte: os irmãos alquimistas Edward e Alphonse Elric desafiam muitas leis quando resolveram fazer uma transmutação humana para trazer sua mãe de volta à vida. Muitas consequências vieram disso e os irmãos tiveram que perder parte de seus corpos para conseguir o que queriam. A partir daí, a dupla parte em busca da Pedra Filosofal, o item que acredita-se aumentar o poder dos alquimistas. Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. Primeira coisa é o termo transmutação. Acreditava-se, antes da química ser química, na alquimia. E a alquimia versava muito sobre esse termo, transmutação, que é basicamente você pegar um material e conseguir transformar ele em outro. Tá? Hoje a gente faz isso por meio de reações químicas, mas a gente sabe que nas reações, o que existe na verdade é uma recombinação dos átomos nas moléculas para gerar novas moléculas. Não é tão simples um elemento se transformar em outro, a não ser que você tenha partículas radiativas, que realmente são estruturas muito perigosas e até relativamente raras, se a gente for parar para poder ver no nosso cotidiano, ou que a gente tenha realmente estruturas de fusões nucleares ou fissões nucleares, que já vão ser estruturas de bombas atômicas, por exemplo. Né? Então não é algo tão simples. Mas naquela época, né, quando falava-se de alquimia, o pessoal queria transformar, por exemplo, ferro, chumbo, cobre em ouro. A gente sabe que são tipos atômicos diferentes e por isso eles não vão simplesmente se transformar um em outro. Não dá. Se eu tivesse alguma estrutura que tivesse um composto de ferro e eu quisesse transformar em outro composto de ferro com os mesmos tipos de átomo, ótimo, mas não é assim que a coisa acontece. Né? Do jeito que estava lá que os alquimistas diziam, não dá para transformar ferro, chumbo, cobre em ouro somente pelo seu querer ou por meio de uma reação química simples. Tá? O que eu poderia, como eu disse, é transformar em outros compostos dos mesmos átomos. Então, esse termo transmutação começou a ficar bem em evidência, mas caiu muito, né, com os estudos principalmente de Lavoisier, por exemplo. E aí, outra coisinha que fala aqui é sobre a dupla parte em busca da Pedra Filosofal. Então, uma das coisas que os alquimistas queriam fazer era justamente encontrar esse artefato místico, né, chamado Pedra Filosofal, que poderia você desproporcionar a matéria, ou você converter a matéria. Então, eu poderia pegar o ferro, colocar junto com a Pedra Filosofal, o poder passava para o ferro e aquele ferro virava ouro. Ou, como eu disse, desproporcionar. Eu pegar, por exemplo, 10 kg de ferro, colocar a Pedra Filosofal e após a reação ter 30 kg de ouro, 3 vezes mais. O que, quando a ciência foi evoluindo, a gente foi vendo que isso não fazia nenhum sentido. Porque proporcionalmente você não pode criar matéria, você não pode criar energia. Da mesma forma, você não pode destruir. O que você faz é converter um tipo em outro. E quando falamos especificamente de matéria, a gente vai estar amarrado aos tipos atômicos que vão confeccionar, que vão construir aquele corpo. Beleza? Essa daqui é uma das cenas bem iniciais, não das cenas não, das falas bem iniciais do anime, do mangá. Inclusive tem a versão Boruto, né, que é como se fosse uma recontagem da história, que independente disso, inclusive até no filme que a Netflix também começa quase desse jeito. 35 litros de água, 20 kg de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 kg de cloreto, 80 gramas de sulfato,
250 gramas de sal, 100 gramas de nitratos, 80 gramas de sulfato, 7,5 gramas de flúor, 5 gramas de ferro, 3 gramas de silício e outros 15 elementos. Esses são os elementos que compõem a massa de um adulto médio. E você pode comprar qualquer um desses elementos no mercado com uma bolsa de dinheiro. Humanos são facilmente feitos, ou feitos de maneira barata, né? Então, isso daqui, se você for ver, é a composição básica química de um corpo humano. Mas se eu juntar todos esses elementos, todas essas moléculas no recipiente, misturar, eu vou produzir um ser humano? Essa era a discussão que esse anime traz. E foi justamente pensando nisso que começou toda a saga deles. Eles tentaram, por meio da transmutação, né, transformar uma coisa em outra, juntar todos esses elementos e tentar criar a mãe deles de volta. O que não deu muito certo. E eu não vou dar muitos spoilers, né? Quem quiser assistir, assista, porque realmente vale muito a pena, como eu disse. Mas imagina só, você colocou todos os elementos químicos, o que pode sair dali é uma massa, né? Com a coisa toda misturada. Mas eles colocaram um pouco da lembrança, o código genético, uma gotinha de sangue deles ali. Então ali criou-se outras coisas que não foram muito legais, né? Mas você já parou para pensar nisso? Que a composição química do corpo humano, ela é uma constante praticamente, né? Tem pequenas oscilações, mas a grosso modo é isso. Mas o que é que diferencia os corpos? O que é que diferencia as pessoas? Isso daí vai entrar tudo na forma como esses elementos se organizam. Vai entrar na estrutura de como o seu organismo responde a cada coisa, na produção individual de hormônios, de proteínas, no processamento de carboidratos, de lipídios e assim por diante. Isso é o que vai diferenciar os corpos entre si. Outra coisa que eu coloquei aqui foi o princípio da troca equivalente, que é algo que eles falam muito nesse anime e que hoje em dia a gente conhece baseado na ciência, mas aqui eles versam de uma maneira um pouco diferente. Porque quando a gente fala, por exemplo, do princípio de Lavoisier, nós dizemos que massa e energia não se cria, não se destrói, ela se transforma. E a gente pensa isso muito na maneira física, né? Se eu pegar o papel, eu só posso transformar ele numa estrutura que tem uns átomos constantes ali no papel. Se eu queimo aquele papel, eu só vou estar liberando a energia que está naquele papel. Mas aqui ele traz isso de uma maneira um pouco mais profunda e filosófica, quando ele diz assim: a humanidade não pode obter algo sem primeiro dar algo em troca. Para obter algo de valor igual, deve ser perdido. Essa é a primeira lei da alquimia, que é a troca equivalente. Então, o princípio de Lavoisier: se você quer algo, tem que dar algo equivalente em troca. Só que depois ele completa dizendo: naquela época nós realmente acreditávamos que essa era a primeira e única verdade do mundo. Aquela história que eu falei, né? Se você para poder ver, a composição do corpo humano é basicamente a mesma, né? Muda pouquíssima coisa de uma pessoa para outra. Então quer dizer que todo ser humano vai ser a mesma coisa, só que sua composição é igual, né? Então ele começa a trazer esse paralelo. Então isso aqui é uma parada muito legal, que aqui você vai encontrar princípio de Lavoisier, princípio de Dalton, as leis ponderais, versando sobre isso aqui, inclusive conservação da energia e da massa, né? E aí tem muitas cenas como essa no qual existe a transmutação, só que não é converter um elemento em outro. É quando ele basicamente explica que ele consegue fazer uma reação química onde ele aproveita os átomos presentes naquele local para poder reorganizar eles e produzir materiais. Por exemplo, essa areia aqui tinha uma grande quantidade de ferro em sua estrutura. Ele consegue metalizar os átomos de ferro saindo daquela areia e se reconstruindo novamente, formando um reticulado cristalino espacial, como o ferro sólido. Então ele consegue puxar esse elemento químico, reorganizar ele e criar novos materiais. E é aí onde os alquimistas, né, como diz aqui, vão criando seus poderes e suas especialidades. Mas isso não é somente quanto à matéria. Com a energia, por exemplo, a gente também pode ver isso, um direcionamento de energia. Um dos principais personagens que a galera gosta muito, o Roy Mustang,
Ele é o alquimista do fogo, por exemplo. Só que para poder fazer essa chama, ele não pode criar a energia do nada. Afinal, essa chama é uma representação energética. Então ele faz uso do triângulo do fogo, onde existe um comburente, um combustível e a adição de calor para que você tenha uma chama. Quando ele vai explicar no anime Poder dele, por exemplo, ele explica que ele pega o comburente, que é o oxigênio, e consegue criar um fluxo constante de oxigênio, um fluxo laminar para o alvo. Quando chega no alvo, ele consegue adicionar calor por meio da luva ou de outro material que ele tenha, e ele usa o próprio corpo do alvo como combustível. Então ele direciona um fluxo gigante de oxigênio, adiciona o calor para que aquilo ali pegue fogo. Ou seja, ele não está criando o fogo, a chama do nada. Ele explica como o fluxo de comburente vai até o alvo e como o combustível é acionado com o comburente, o calor. Então você vê que tudo se encaixa. Eles tentam, por mais que tenha aquela coisa fantasiosa dos animes, do Isekai e tal, ele tenta amarrar isso de uma maneira científica. E daí vai muita coisa interessante. E por conta desse enredo, por conta dessas tramas, tem algumas cenas que são muito icônicas, às vezes até pesadas, e ficam na memória de algumas pessoas. E aí, quando você pensa em transmutação, de misturar coisas, misturar moléculas, você pode pensar isso em transcender um pouco do material bruto, do inorgânico e do energético. E você gera cenas como essa. Quem assistiu lembra dessa cena e sabe o quanto isso aqui foi ruim. Basicamente, pensa se você puder fundir, misturar moléculas de corpos, animais, humanos. É como eu disse, a composição química não define o que o ser é. Existem mais coisas que vão definir isso. Sua estrutura, organização, lembranças, contatos. Lembranças que eu digo são as produções moleculares de similaridade. Mas tudo isso traz para esse mesmo enredo. Então, quem não assistiu, recomendo muito, vale muito a pena assistir isso aqui. Claro, tem outra trama mais tensa por trás ainda, mas você entendendo isso aqui, você vê que quando eles forem explicar os seus poderes, quando eles forem explicar como fazem as alquimias, como eles vão produzir seus materiais e suas estruturas que a gente julga mágico, que a gente julga uma coisa totalmente fora de nexo, faz todo sentido, só que claro, né, com aquela puxadinha pro lado deles, né? Então, galera, por hoje é isso. Vamos parar por aqui de Fullmetal Alchemist. Qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Pode sugerir material também. E por hoje é isso. Valeu, falou e até mais.